Graça e paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui para mais um vídeo na nossa imersão de João. Então, nós estamos estudando João 3. No vídeo anterior, eu fui com você até o versículo de número 6. Então, hoje a gente vai continuar até o 13, ok? Mas antes, eu queria falar com você a respeito do livro ainda de João, né? O livro de João, ele tem 3 palavras. Tem o bios, palavras gregas, né? O bios, o psique e o zoé. Então o bios refere-se à vida física. Refere-se ao que a palavra biologia é derivado de bios. Amém? E o psique vem daquilo que é psicológico, refere à vida da psicologia, a vida da alma. Como eu te disse, os psicólogos eles vão tratar a alma, o psique, a psicologia. O psicólogo vai tratar então a emoção, a vontade, a mente. Ok? O bios então é o corpo, como eu já te disse, a biologia. Por isso que esse vídeo, eles são todos eles, até esse aqui, eles são todos como uma linha de raciocínio. Eles são todos muito interligados, tá entendendo? Porque o livro de João, eu já falei para você que ele se trata de um livro de vida, um livro de edificação. Então é um livro que vem para nos mostrar o Messias e vem para nos mostrar Jesus como Filho de Deus. Então, e o Zoé? O Zoé, ele vai se referir à vida divina, à incriada, o próprio Deus. Tá entendendo? Então, essa palavra Zoé, ela aparece muito no Evangelho de João, porque ela vem da ação iluminadora do Espírito Santo para nós. Então, é vida. Zoé é vida, ou Zoe é vida também, ok? Então, esse estudo que nós estamos fazendo, ele envolve oração, ele envolve atenção, né? Para que a nossa mente, a nossa alma, ela possa ser iluminada pelo Zoé de Deus, ela possa ser iluminada pela luz de Deus, ok? Eu esbocei até João 8, né? Primeiro vídeo eu fiz o esboço até João 8, e nós vamos até João 8 quase na mesma linha de raciocínio. Amém? Então assim, o Evangelho de João, ele vai nos mostrar o coração de Deus. Por isso que não é tão falado em demonstração de poder, de milagre, mas ele vai falar sinais. Ele não vai falar milagres. Por quê? Porque João quer que eu e você possamos conhecer o Zoé de Deus. E esse Zoé de Deus, ele vem para dentro da onde? Ele vem para dentro do nosso espírito humano. É o que nós estamos falando nesse estudo de João 3. Eu comecei falando para você que Jesus, eu falei para você sobre a amartia, errar o alvo. Depois eu falei que Jesus venceu o poder do pecado e do diabo. Depois eu falei para você a respeito da regeneração. E agora eu estou continuando falando para você a respeito do que? Do nascer de novo. Mas para entender o nascer de novo, tem que entender a regeneração. Tem que trazer tem que entender que nós somos espirituais. Que nós, agora que recebemos o Espírito dentro de nós, nos tornamos espirituais e aconteceu a regeneração. Ok? Então, assim, 3 palavras ela fala o livro de João. O bios, de biologia, na nossa vida biológica, do nosso corpo, das 5 funções do corpo, né? A fala, a audição, o tato, né? Aqui é quando a gente sente o cheiro, ok? Então, assim, isso é o bios. Isso é o bios. Agora, o psique é a parte, é a palavra grega, né? Psique é a parte psicológica, a vida da alma, cujo o elemento principal da vida da alma é a mente, ok? Então isso aqui nada tem a ver, a vida da alma nada tem a ver com o espírito humano. O espírito humano é a parte que nos conecta com Deus, é a parte
no nosso ser que recebe o Espírito Santo, não em nossa alma. A nossa alma precisa ser salva, o nosso corpo precisa ser curado, mas a nossa parte que tem contato e comunhão com Jesus, com o Senhor, é o Espírito. Lembra do Nefesh? Soprou Deus no homem que ele havia formado na terra. E esse homem que ele havia formado na terra se tornou então um espírito, uma alma vivente, ok? Espírito vivificante. Tá entendendo? Porque o Nefesh de Deus, o sopro de Deus, trouxe vida para dentro do homem, uma vida perfeita. Adão foi feito perfeito, ele não tinha nele pecado. Depois, já expliquei, acontece toda a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele é contaminado e tal. Então é contaminado a alma e a carne são contaminados. E o espírito morre. Por isso que quando a gente recebe Jesus, crê nele, então o nosso espírito é regenerado. E a gente volta a se conectar e a ter comunhão com Deus. Porque Jesus é a ponte, Jesus é aquele que pega na mão de Deus e na mão do homem e faz a união pelo Espírito. Ok? Então, falando isso, deixa eu voltar ao esboço. Nós vamos continuar da onde nós paramos no vídeo anterior. No vídeo anterior eu falava sobre o capítulo 5, o capítulo 3 e o versículo 5, tá certo? Então eu falava sobre isso, então hoje nós vamos continuar. Pegue a sua Bíblia, amém? Ainda tem muita coisa para nós falar a respeito do 3, do 1 ao 13. Eu quero ver se eu encerro essa parte ainda nesse e no próximo vídeo. Ainda tem mais um vídeo, fora esse tem o próximo. E daí a gente já vai avançar mais para dentro do 3, né? Porque ainda nós temos aqui os versículos... Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Isso. Temos aqui ainda o 14 ao 21 e do 22 ao 30 e do 31 ao 36 antes do capítulo 4. Mas eu quero falar com você que quando a gente falava também de João no capítulo 2, você vê que o propósito de Deus ali, qual era? Você lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Que é transformar morte em vida? Então havia uma morte em nós. E Deus transformou essa morte em vida. Como ele transformou ali o vinho, a água em vinho. Tá certo? Aqui no 6, nós vamos começar agora... No 3,6, ok? No 3,6 diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne. Por que você precisa entender que o que é nascido da carne é carne? Primeiro, a natureza humana, a condição caída da natureza humana não pode entrar na esfera do reino de Deus, na esfera espiritual. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado. Tá certo? Porque essa carne e esse sangue, diz a palavra, não podem herdar o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é natural. Fala da vida humana. Fala daquilo que é carnal. Então, o que é carnal é carnal. Uma coisa que você precisa entender, a carne não se converte, a carne não muda, a carne sempre vai buscar, sempre vai querer ter contato com aquilo que é morte. Por isso que você deve alimentar o teu espírito. O teu espírito é alimentado quando você ouve a palavra, você participa do culto, quando você ora, quando você jejua. Quando você ouve a palavra, quando você se torna de fato alguém que ama a presença de Jesus. Então teu espírito começa a ser alimentado. Jesus mesmo disse isso. A minha palavra é espírito e
vida. Aqui no livro de João ele falou, depois nós vamos chegar lá. Por que eu digo isso? Por que você deve saber? Porque você tem que entender que o que é carne, é condição humana, não se muda. Né? Porque tem várias pessoas tentando se mudar. Sem a intervenção de Deus. Sem aquilo que é intervenção do Espírito. O homem não muda o homem. Muitas mulheres tentam mudar o marido. Muitos pais tentam mudar os filhos. E sabe o que acontece? Eles não conseguem. Parece que piora a situação. Parece que fica mais rebelde, se rebela mais. Por quê? Porque você está agindo no natural. Então quando você age no natural, eu estou olhando para fora porque dá vontade de desenhar. Quando você age no natural, acontece o quê? É carne. Quando você age com as suas forças, quando você age com seu orgulho, com a soberba, independente de Deus, quando você quer viver uma vida independente de Deus, você vai gerar mais carne. E carne é uma vida natural, e vida natural é viver em pecado. Viver uma vida natural é viver uma vida de morte. Então assim, por melhor que seja a tua vida, por melhor que seja a tua educação, lembra de Nicodemos, que nós falamos? Olha quem era o Nicodemos. Sabe, Nicodemos era chefe dos fariseus. Os fariseus, eles eram pessoas que eles estudavam a lei. Eles eram pessoas que estudavam ali a Torá. Pessoas que estudavam a palavra do Antigo Testamento, cada vírgula, cada ponto da lei. E diziam cumprir essa lei. Jesus chamou eles do quê? Mentirosos. Jesus disse, vocês são sepulcros caiados. Observe, do que eu estou falando é algo muito profundo, muito sério. Primeiro, você não muda ninguém. Segundo, você mesmo não se muda. Porque carne, como eu disse aqui no versículo, carne é carne. Por quê? Jesus está falando, carne é carne. Pronto, não tem muito o que falar. Não tem muito que... As obras da carne são conhecidas, disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5. Né? Daí você vai ver um monte de coisa ali que ele põe, ali que ele fala. Então assim, quando você está na esfera terrena, é a esfera da carne. É a esfera do humano, é a esfera do natural, é a esfera do que você pode pegar, do que você pode ver. Lembra do sentido? É o bios. É o que você pode ouvir, falar, tocar, sentir, cheirar. Tudo isso, ver, falar, é bios, é natural, é carne. Por isso que quando a Bíblia diz que você tem que o quê? Receber a salvação em vida. É nessa vida, é nessa esfera natural que eu estou falando que você deve receber o Senhor. Mas quando você recebe o Senhor nessa vida natural, você tem que entender o quê? Que você passa a ser um ser espiritual. Agora a tua vida natural não é mais a que te comanda. Essa vida do bios, do psique, não é mais que te governa. O que governa a tua vida, então, é o quê? É o Espírito. Eu vou chegar lá já. Eu quero ler com você Salmo 51, 5. Tá? Não liga aí porque os cachorros tá aí na rua, tá alvoroçado. É só eu começar aqui o vídeo e ensinar, eles parecem que se manifestam. É uma coisa assim, irmãos, que olha, quero ver se eu acho um lugar melhor, mas eu gosto tanto de gravar aqui, sabe? Então assim, lá em Salmo 51, temos uma palavra lá, 51, 5, que diz: reúnam-se os meus santos, aqueles que selaram pacto comigo por meio de sacrifícios. Olha só, 51, 5, perdão, errei. 51, aqui.
Porque em iniquidade fui concebido e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Esse aqui é Davi falando. Porque em iniquidade fui concebido e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, não há o que faça para resolver o problema da carne. Por isso o Senhor mesmo vai nos glorificar. No arrebatamento seremos glorificados. Seremos transformados, como diz ali em Tessalonicenses, como um abrir e fechar de olhos. Isso é muito forte. É muito forte, é muito poderoso. Então, a nossa primeira natureza, ela não pode herdar o reino dos céus, como eu estava falando. Não pode. Aqui em Coríntios 15, vamos lá, Coríntios 15, 1 Coríntios 15, ali o Senhor também vai falar conosco, o apóstolo vai nos ensinar algo muito poderoso. 1 Coríntios 15, 50, acho que você também já está familiarizado com esse texto, porque a gente citou ele em outro vídeo. 1 Coríntios 15, 50. Diz o seguinte: ora, isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Lembra que eu falei isso sobre o vídeo de amartia? Então, assim, carne e sangue não herdam o reino, porque é natural, porque fala da vida da bios, da terrena, daquilo que foi contaminado pelo pecado lá, quando Adão... Então a gente herdou isso da raça de Adão, a raça humana de Adão. Então, em contraste, Jesus também faz outra afirmação. Jesus falou que a carne é carne, não tem jeito, mas ele também fala outra coisa. Ele fala, o que é nascido do Espírito, veja, Espírito, ali no versículo tá assim, Espírito e Espírito, tá certo? Então aqui Espírito em maiúsculo e Espírito no minúsculo. Isso quer dizer o quê? Que é o Espírito de Deus para o nosso espírito. Tá entendendo? Isso significa que aquilo que o Espírito Santo gera em nós, no nosso espírito humano, nos vivifica. Então nós temos ali o corpo, a alma e o espírito agora regenerado. O espírito regenerado. Então o Espírito Santo de Deus passa a habitar então nessa esfera do espírito, tá vendo? Corpo, alma, espírito de 1 Tessalonicenses 5:23. Então aqui o espírito, olha lá, pois o espírito ele passa a habitar no nosso espírito humano, tá certo? Então assim, e ele vivifica, ele traz o quê? Ele traz a vida. Lembra que eu falo que esses vídeos eu falo muito de vida, da vida de Deus? E essa vida de Deus então passa a contaminar todo o nosso ser, ó, aqui a vida. E a vida passa a tá vendo que eu fiz umas correntinhas agora? A contaminar todo o seu ser. Então, aonde o nosso espírito deve ser o governo, e a alma e o corpo devem agora submeter. Esse aqui é o governo. Então, nossos sentimentos devem se submeter à direção espiritual, à direção do espírito. Então, a nossa alma e o nosso corpo passam a submeter ao Espírito. Veja que maravilhoso isso. Que lindo esse estudo que nós estamos fazendo. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo regenera o nosso espírito, ok? Então o espírito é a parte mais íntima do nosso ser. Lembra que eu te disse isso? Então o Espírito de Deus vem para o nosso espírito e faz o quê? Nos regenera. Entendeu? Gera o nosso espírito, ou seja, o Espírito de Deus faz nascer uma nova vida no nosso espírito humano. Então é o Espírito Santo que traz a vida de Deus, e quando a vida de Deus vem para o nosso espírito, então nós acendemos como uma lâmpada. Lembra que eu falei isso? Lembra também que eu falei que o homem foi feito para conter a Deus?
Lembra que eu falei que o homem foi feito para receber a vida de Deus? Lembra que nós estamos falando que esse livro de João é um livro de comunhão, edificação, que é de construção e de vida? Então a vida, ela vem para o nosso espírito humano, que acontece pela regeneração, que eu já expliquei no vídeo anterior. Então, o nosso espírito foi feito para entrar em contato com Deus, já expliquei, e receber a vida de Deus. Então, tudo que Deus faz é por meio do Espírito. Tudo que Deus faz é por meio do Espírito e da palavra. Eu aprendi isso no seminário. Nossa, foi tão poderoso quando o pastor Aloísio Silva, ele deu essa aula, ele ensinou. Ele disse, tudo que Deus faz é pelo Espírito e pela palavra. Aleluia, aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Então, o novo nascimento, ele não é uma forma externa e psicológica. Já falei, carne não muda carne. Não adianta você ser, meu Deus, né? Carne não muda carne. Às vezes a pessoa quer convencer a outra. Às vezes a pessoa quer entrar dentro da cabeça da outra pessoa e colocar dentro da cabeça, eu já ouvi muito essa expressão por aí, se eu pudesse eu abriria a tua cabeça e colocaria dentro da tua cabeça aquilo que ela acha que é o certo. Então é carne gerando carne. Por isso que o nosso encargo é com a palavra, porque a palavra de Deus não é psicologia, a palavra de Deus é vida, é espírito e vida. Por isso que diz que a palavra de Deus é apta para discernir, para separar juntas e medulas, para dividir a alma do espírito. Meu Deus do céu. Porque a palavra de Deus é apta, é a única. Apta para dividir alma e espírito. Olha só, dividir o que é natural, caído, do que é espiritual, do que é santo, do que é vida. E apta para o quê? Para separar juntas e medula. Você sabe o que é a medula? A medula é a parte mais íntima do ser humano. A medula é a parte mais importante do corpo do homem. Você pode pensar que é o coração ou é o cérebro. Também são. Mas a medula é a mais íntima, é o mais profundo do ser do humano. E a palavra de Deus, ela vem e faz essa separação, porque está falando de cura. Ela tem tanto poder que ela pode penetrar nos ossos, na carne. Ela é tão poderosa que ela pode entrar com vida, se está doente, se está viciado, tá entendendo? Se está passando por coisas terrenas terríveis. A palavra de Deus, ela tem poder de vir dividir a junta e a medula. Meu Deus. E trazer cura nesse lugar. Você vê como é a palavra de Deus. Então não é uma psicologia. Tem muita gente que vai para psicólogo, não dá jeito. Aí quando o psicólogo dá jeito, eles vão prescrever um psiquiatra. Carne gerando carne. Ele vai no psiquiatra, chega lá no psiquiatra. Eu sou a favor. Eu sou a favor do tratamento. Deus deixou a ciência e a medicina. Mas eu defendo o evangelho. Eu defendo o evangelho, eu defendo que Deus quer curar a depressão, que Deus quer curar do vício, que Deus ele cura da loucura do mundo. Ele faz isso, ele tem esse poder. Ok, é o que eu creio. Se você não crê, você ainda não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo e receber vida de Deus em você. É muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. Então, o novo nascimento não é uma reforma externa, não é uma aparência, um comportamento, mas é uma nova vida espiritual, onde o espírito governa o teu sentimento, a alma tem corpo, a alma tem emoção, vontade e mente, onde a tua emoção, a tua vontade e a tua mente são governadas pelo teu espírito, é tudo alinhado. O Senhor coloca a tua mente em plena saúde. O Senhor coloca as tuas emoções em plena saúde. O Senhor coloca o teu corpo em plena saúde. Assim, a tua vontade agora, ela é uma vontade boa.
Sabe, a tua vontade é uma vontade que quer o Senhor. A tua vontade é uma vontade que quer agradar o Senhor, que quer fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Teu espírito governando a tua alma. Em consequência, o teu corpo vê os resultados disso. O teu corpo vê a saúde. Entendeu? Quando a tua alma é saudável, o teu corpo é saudável. Quando a tua cabeça é saudável, todo o teu corpo é saudável. Mas você tem que entender que o espírito tem que governar o seu ser. Ok? Então assim, implantada uma nova vida espiritual implantada por Deus. Se alguém repetisse 1000 vezes um nascimento físico, continuaria sendo somente carne. Pode nascer fisicamente quantas vezes quiser. O natural é o âmbito humano. Não vai mudar. Carne gera carne. Homem faz homem. Entendeu? O homem faz... eu digo homem é a natureza, né? Natureza humana faz natureza humana. É isso. Por isso Jesus declara, apenas através do Espírito Santo, gerando algo novo, é que nos tornamos espírito. Apenas dessa forma. Não existe outras formas do que o seu ser possa ser de novo como essa lâmpada a receber. Vou falar assim, uma lâmpada receber a energia e ser aquela lâmpada acender. A única forma da lâmpada acender é o Espírito Santo vindo com vida sobre você, que é a regeneração e acendendo. É a única forma. Entendeu? Como você entende isso? Então assim, se tornar seres vivos de volta, espírito vivo para Deus. É a única forma. Ok? Então, isso derruba o quê? A confiança na carne. Poxa, se nada que eu faço pode mudar a minha forma, o que eu tenho que fazer? Agora que pega, né? Às vezes a pessoa ela tem um pedigree religioso. Às vezes ela tem uma moralidade. Ela é esforçada. Tem pessoas que são esforçadas. Mas essas coisas, esse pedigree, essa moralidade, esse esforço do homem só produz, sabe o quê? Justiça própria e merecimento. A lei, ela aponta para o quê? Para a justiça própria e merecimento. Se você fizer, é abençoado. Se não fizer, é amaldiçoado. E daí a pessoa ela começa a querer se tornar merecedora das bênçãos. Esforça-te que eu te ajudarei. É um dos versículos que o pessoal usa aí da antiga aliança. Sabe? Eles usam esses versículos da antiga aliança para confrontar muitas coisas na nova aliança. Mas na nova aliança não é pelo esforço. Não é. Tá aqui em João. Carne gera carne. Não tem o que falar, não tem o que fazer. É somente no âmbito do espírito. Não adianta você ser... Olha quem era Nicodemos, cara. Presta atenção, irmão. Quem era Nicodemos que eu expliquei. Se você conhece alguém como Nicodemos, eu mesmo não conheço. De fato, não conheço. Como Nicodemos, assim com toda essa moral que era praticamente perfeito homem. E agora vem... E Jesus diz o que para ele? Carne gera carne. Ó, você pode ser moralmente você pode ser muito bom. Você pode ter um pedigree religioso, pode ser descendência de Abraão, chefe dos fariseus. Mas isso tudo é esforço próprio. Carne gera carne. Jesus disse para Nicodemos. Deus não está interessado no teu merecimento e na tua justiça própria. De fato, essas coisas não agradam ao Senhor. Querer merecer algo de Deus é meio que uma barganha. O merecimento é uma barganha. Eu fiz e porque eu fiz eu mereço. O Evangelho não trata disso. Jesus rejeitou isso. O livro de João é um livro que trata contra os religiosos e judaizantes. Sabe? Ele bate forte. João, o apóstolo João, bate forte nos judaizantes e nos religiosos. Em 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e até mesmo em Apocalipse,
Se eu não me, na igreja de Esmirna, ele continua batendo contra os judaizantes, os judeus, os religiosos da época. Então, justiça própria e merecimento gera religião. A pessoa ela começa a se sentir superior, ela começa a se sentir melhor que as outras. Pode ser que, comparando você com outro, você pode ser até melhor, mas a comparação no evangelho não é você com o teu irmão, não é você com outra pessoa. A comparação no evangelho é você com Jesus. De fato, você tem que ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que anda na vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que você tem o direito, que você tem esse pedigree, que você tem esse esforço próprio. Isso não te dá direito de você querer ser melhor ou querer ser como Nicodemos e até Jesus buscando conhecimento natural. Jesus não tem isso. Então aqui você vê que a obra é sobrenatural do Espírito Santo em nós. Veja, é algo miraculoso, é algo que só Deus pode fazer. Basta a pessoa receber o Senhor Jesus Cristo no seu coração e confessar com a boca. É algo totalmente espiritual, porque na esfera espiritual é o ministério de Jesus. Jesus é o ministério do Espírito. Lembra que lá em João 20 o Senhor soprou, falei no outro vídeo, soprou o Espírito sobre os discípulos, e depois nós temos em Pentecoste a mesma situação, e depois Paulo também, ele faz a mesma oração para que as pessoas recebam o Espírito. Observa isso. Se atenta a isso com o teu coração. Aleluia. Então nós podemos ver aqui a distinção. Nós vamos ver a distinção que eles chamam de tripartida do homem, ou tripartido do homem. Amém? Nós vamos ver o corpo, já falei, a alma e o espírito, lá de 1 Tessalonicenses 5:23, quando o apóstolo Paulo diz, ele diz assim, mantenha-se irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele cita, mantenha-se irrepreensível no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. O que ele quer dizer? Consagre a Deus todo o teu ser. Estou te explicando aqui, estou te ensinando. Ok? A carne abrange a pessoa natural, falei a respeito disso. O corpo e a alma, sobre o poder do pecado, já falei sobre isso porque foi contaminado. Né, lá já falei, ok? Enquanto o espírito aponta para a dimensão mais profunda, já falei também. Aonde Deus atua na regeneração, Deus é espírito. Depois nós vamos ver isso lá em João 4:24, no diálogo, ali ele tem o diálogo com a mulher samaritana e depois ele fala, Deus é espírito, importa que os adoradores, no 25, adorem espírito e verdade. Somente o espírito recriado, agora então, pode se relacionar-se com ele. E isso realça a grandeza da salvação. Sabe por quê? Porque Deus gera em nós um novo espírito capaz de ter comunhão, capaz de ouvir o Senhor, capaz de estar com o Senhor, de receber a direção do Senhor. Hoje, eu vou falar uma coisa aqui, muito séria agora. Hoje todos nós podemos ouvir a Deus, todos os filhos, todos os salvos, todos aqueles que são cristãos, crentes, todos podem ouvir a Deus, todos, sem exceção. Vê se isso não é muito grande. Não tem mais aquela história, o fulano lá ouve Deus, eu tenho que ir até o fulano para que eu possa ouvir a direção de Deus. Não, você tem que, amigo, você tem que falar com o Senhor. Você tem que falar ao Senhor, falar. Eu já expliquei isso no vídeo 1, fale com Jesus. Ore, busque você e o Senhor vai falar com você. Não precisa mais de intermédio de profeta. Lembra que Deus falava com o povo por intermédio de profeta, de juízes, de reis? Não precisa mais disso. Hoje, você mesmo pode ir até o Senhor e falar com Ele.
sem exceção de intermediários. O único mediador de Deus e dos homens é só Jesus, não há outro. Não há outro. Por isso que é em nome de Jesus que você ora. É em nome de Jesus que você vai. É em nome de Jesus que você trabalha, faz a obra. Porque Ele é o teu Salvador, Ele é o mediador de Deus com os homens. Por isso que é dele que você tem que saber, é dele que você tem que estudar, é nele que você tem que se aprofundar. Porque quanto mais de Jesus você receber revelação, maior vai ser a tua comunhão e a tua intimidade com Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a nova aliança. Ok? No 7, a maravilha e a necessidade do homem no novo nascimento. Vamos ler lá comigo? O 7. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Não te admires eu te haver dito, necessário vos a nascer de novo. Não te admires de eu te haver dito, necessário é vos nascer de novo. Veja que ele diz, tá aqui o versículo. Não te admires de eu te dizer, importa vos nascer de novo. Aqui ele fica maravilhado, sabe? Nicodemos tem essa questão de ficar maravilhado. Quando Jesus fala isso para ele, o assunto causou espanto para ele. Ele ficou maravilhado, como eu disse. Nicodemos era um estudioso da Bíblia. E mesmo assim ele se admira, ele toma uma surpresa muito grande com essa ideia de nascer de novo. Então Jesus responde, não te maravilhes. Não te maravilhes, não te admires. A palavra aqui é admires e aqui é maravilhes. Que eu te disse, é necessário nascer de novo. Meu Deus, meu Deus. Ou seja, ele fica chocado, pois é uma realidade fundamental no plano de Deus. O plano de Deus é que nós nasçamos de novo. Esse é o plano de Deus. Jesus veio, morreu por nós para que o homem possa ter comunhão, contato com Deus. Então note que Jesus usa o plural. Vos é necessário. Ele não disse é necessário você nascer. Por quê? Porque é para todos. Amplica a toda a humanidade. Todos precisam. Todos. Inclusive o religioso, o moralmente, a pessoa moralmente vivida. Todos, inclusive, todos. Ninguém está fora da condição. Por mais moralmente ou religioso que seja, tem que nascer de novo. Olha só. Então essa é a necessidade. Vamos lá em Romanos. Eu coloquei aqui Romanos 3:23. A gente vai estudando, irmãos, e vai montando o esboço, sabe? A gente vai estudando e vai montando. É bom que você ouça repetidas vezes o assunto, para que você aprenda. Tá por aqui, Romanos. Aqui. Para que você aprenda a palavra, sabe? Para que você tenha uma teologia sistemática, para que você tenha um sistema onde você consegue compreender a Escritura. Então aqui em Romanos 3:23, eles chamam isso, né, os teólogos reformados, chamam isso de teologia sistemática. Amém? Todos os teólogos, na verdade, não só os reformados. João 3:23 diz o seguinte. Aleluia. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Viu? Todos. Ali a Bíblia diz que ninguém está fora da condição. Jesus disse o quê? Importa-vos nascer de novo. Então todos precisam nascer de novo. Por quê? Porque todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Então essa necessidade, ela ecoa universalmente. Ela é universal. Ninguém se torna filho de Deus pela vontade da carne, mas apenas nascendo de Deus. Que nós lemos lá em 1 João 1,
12 ao 13. Lembra disso? É pela vontade de Deus? Já falei isso no outro vídeo, não vou repetir. Ok, prossigamos ao nosso ensino. Então aqui Jesus, ele reforça o quê? Que Nicodemos não deveria se surpreender, porque ele já tinha que estar familiarizado com essa escritura. Por quê? Porque lá em Ezequiel 36 diz que vos darei um espírito novo. E em Jeremias 33 diz que darei-vos um novo coração. Mas em Ezequiel 36, ele tinha que ter entendido, o espírito, ele tinha que ter entendido que Ezequiel 36 fala que colocarei um espírito novo dentro deles. Além disso, Jesus queria que ele entendesse que o quê? Que isso é algo concreto e indispensável. Todos que querem, por isso que é o primeiro caso que João já entra depois da transformação da água em vinho, porque a transformação da água em vinho é uma introdução para João 3. Por quê? Porque o desejo do Senhor é transformar toda a morte em vida, tudo aquilo que é morte em vida, entendeu? Tudo aquilo que está destruído em edificação. Então daí ali ele dá João põe ali o 2, que nós vimos ali, o capítulo 2, e depois você vai entender que João 3, ele já começa com o primeiro caso, para você e para depois nós entendermos o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11 capítulo, você tem que entender a primeira coisa, é nascer de novo. Você tem que entrar pela porta da salvação. A porta da salvação. A salvação é a porta do reino dos céus. E quando você entra por ela, ela é só a porta. Você tem um caminho, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Tá pegando? Então assim, a expressão nascer de novo, anofem, podia soar misteriosa, mas Jesus mostra o quê? Que é a única porta para a vida com Deus. Não tem outro caminho. É a única porta para ter comunhão com o Senhor, com Deus. É nascendo de novo. É passando pelo ministério de João, como eu te disse, você já sabe agora, e vindo para o ministério do Espírito de Cristo. Viu como que é tudo muito poderoso na palavra de Deus? Isso que nós estamos em João 3 só. Meu Deus. Para nós hoje, essa mesma frase fala alto. Não devemos nos admirar de nascer de novo. Né? Tem muita gente que usa isso como um jargão religioso. Mas essa é a condição para nós. Essa é a condição para todo aquele que recebe o Senhor Jesus. Essa é a condição do cristão. Ser cristão não é meramente adotar uma religião, mas receber a nova vida de Cristo. Lembra que nós lemos ontem em Coríntios? Se você está em Cristo, nova criatura é, e eis que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então precisamos perguntar essa pergunta para nós mesmos. Senhor, Jesus, eu sou nova criatura em Ti. Em Ti eu nasci de novo, Jesus. Glorifica o Senhor por isso na tua casa. Glorifica. Glorifica Ele. Aleluia. Glorifica o Senhor. Vamos para o próximo vídeo. Amém? Eu quero dizer para você que você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.